mês, se você não estudar, se você não ambicionar isso, você tem esse financeiro inexistente, né? Essencial. Nós precisamos, vivemos a auge da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso seja buscando pregando, ministrando, cantando, muitas pessoas cobrando, né? Eu até peguei aqui. Queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos juntos, né? Glórias a Deus, mais uma semana, mais uma lição para nós estudarmos aqui na nossa EBD para Todos. Quero convidar você para já está fazendo parte aqui juntamente conosco, comentando, compartilhando, deixando aí o seu like, deixando o seu comentário aí a respeito aqui da nossa lição de hoje. Eu gostaria desde já, estar informando para você a lição que nós iremos estudar essa semana. Nós já estamos na lição de número 7, né? Vamos tratar a respeito de Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, nessa semana falaremos sobre a reconciliação, né? Mais uma doutrina aí abençoada, a doutrina da reconciliação. É uma doutrina muito maravilhosa, né? Porque reconciliação é algo que nós precisamos, né? Nós precisamos nos reconciliar, nós precisamos nos aproximar uns dos outros. Enquanto há guerra, rumores de guerra, nações contra nações, reinos contra reinos, como aqui diz Mateus no capítulo 24, né? Mateus no capítulo 24, a partir do verso 6, né? Ele vai falar sobre guerra, rumores de guerra, né? Que isso antecede a vinda de Cristo, e nós temos aqui essa doutrina maravilhosa da reconciliação, que é o que Jesus fez em seu próprio corpo, né? Ele veio, tomou forma humana e reconciliou o homem com Deus. Então, a reconciliação é algo tão maravilhoso, é o ato do homem se voltar novamente a ter amizade com o seu Criador. Então, nós vamos tratar desse assunto nessa semana. Eu gostaria que você compartilhasse, que você comentasse, que você fizesse parte aqui, deixasse aí principalmente, né, o seu like, deixasse aí a sua inscrição. Você que não é inscrito no canal ainda, convido você para que se inscrever no canal e nos ajudando aqui, né, a estar cada vez mais propagando aí as nossas lições. Então, você é o meu convidado, tá bom? Você é o meu convidado para estar comigo aqui mais uma vez, né, nos ajudando aqui nessa lição maravilhosa. Então, eu quero aqui já de antemão agradecer a todos aqueles que fazem parte aqui do nosso canal, os irmãos, né, que fazem parte do nosso canal aqui, e aqueles que só passam, né, só dá aquela olhadinha, só dá aquela passada rápida. Eu gostaria que vocês ficasse conosco, né, nos ajudasse aqui, assistisse aqui as nossas aulas, né, fosse até o final. Gente, vai até o final, faça aí as suas anotações, nos ajude aí para que você possa cada vez mais entender qual que é o propósito aqui desse canal. Nós estamos aqui para estar ajudando, passando aqui algo maravilhoso aqui de Deus para a sua vida. Então, quero agradecer aqueles que têm comentado, né, os nossos amigos aí que têm estado conosco, que têm incessantemente aí nos ajudado, e assim por diante, né? E vamos lá e vamos aqui caminhando aqui no propósito de chegar aí mais pessoas juntamente conosco, né? Queremos aqui alcançar mais pessoas, mais inscritos no canal, para que nós possamos, gente, fazer melhor, estar melhorando aqui as nossas aulas, melhorando aqui as nossas participações e também estar aqui fazendo a vontade de Deus juntamente com você, amém? Então, quero agradecer e já dizer para você, se inscreve aqui no canal, aqui no cantinho, deixa seu likezinho aí, tá bom? Deixa o seu joinha, a sua inscrição, deixa o seu comentário. Não se esqueça, tá, gente? Tem o sininho aqui, você pode estar apertando aí para que as lições elas vão para ao seu canal ou a sua página, ou que seja aí, que você possa receber aí quando nós postarmos aqui as nossas lições, amém? Então, agradeço a todos, muito obrigado aí a todos, e vamos lá,
Vamos dar continuidade aqui, vamos para cima aqui da lição. E a lição de hoje é a lição de número 7, né? Que nós já falamos aqui. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Amém? Então, esse é o tema da nossa lição aqui que nós iremos estudar. Gente, eu já gostaria aqui de estar fazendo a leitura, né? Lendo a leitura bíblica em classe, para nós adiantarmos aqui, pois o assunto ele é um pouco extenso, né? Nós iremos fazer um abrangimento aqui geral da lição e procurar entrar aqui no assunto sem mais complicações aqui. Mas vamos lá. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, né? Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós estamos no capítulo 2, verso 14 ao 19, que é a base aqui da nossa lição de hoje, tá bom? Então, do 14 ao 19. E a carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 14 e 19. O verso 14, ele vai dizer assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede que separa, ou a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele, ou por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Gente, é lindo, é maravilhoso esse termo, esse tema da reconciliação. Gente, é muito esclarecedor o que o apóstolo Paulo aqui ele vai falar, né? Ele vai falar aqui, ou ele vai passar aqui para os irmãos aqui de Efésios, né? Para essa carta escrita do apóstolo Paulo aos Efésios, ele vai falar aqui a respeito de algo tão maravilhoso, tão importante. Nós estudamos, né, na lição passada a respeito dessa separação, desse separatismo que existia entre gentios e judeus, ou judeus e gentios. Havia esse preconceito, havia essa diferença, né, cultural, transcultural, essa diferença religiosa. Então havia aí uma diferenciação, um preconceito muito grande entre judeus, gentios, entre a cultura judaica e a cultura, né, era uma contracultura entre judeus e gentios. Os judeus, eles tinham a sua crença, claro que Deus, né, escolheu, nós não devemos deixar de compreender isso, né, que a nação de Israel é um povo eleito, um povo escolhido, que da nação de Israel viria o Messias, tanto que o Messias, né, que é Cristo, ele nasce dessa nação tão maravilhosa, tão abençoada que é a nação de Israel. Povo abençoado, um povo privilegiado, gente. Não devemos odiar os judeus, pelo contrário, nós devemos amá-los, nós devemos respeitá-los e nós devemos entender que todo o propósito da salvação, ela veio por intermédio da nação de Israel. Claro que eles não são exclusivos à questão da salvação, tanto que o apóstolo Paulo escrevendo aqui essa carta, né, ele vai falar sobre isso, sobre essa diferenciação aqui entre judeu e gentil, que entre a cultura judaica e a cultura gentílica, veio Cristo. Cristo, ele é esse divisor de águas que separam aqui judeus e gentios. Não, na verdade não separam, que ajunta, né? Porque Cristo, ele fez em seu
corpo, né? Em seu corpo ele fez dessas duas culturas, da cultura gentílica e da cultura judaica, ele fez uma cultura, que dessa cultura veio o quê? Veio a igreja. Gente, olha que coisa maravilhosa. Então, vamos entender aqui rapidamente, olha só que interessante, ó. Porque ele, fazendo uma leitura mais compassiva aqui agora, ele diz assim, ó, porque ele é a nossa paz. Isaías capítulo 9, verso 6, ele vai falar que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, se ele é o príncipe da paz, então ele é aquele que veio para trazer, ou ele veio como o representante do rei de paz. Então, Jesus, ele é o príncipe que veio aqui como esse representante do rei de paz, que era Deus. Então, Jesus, ele veio como essa paz, ele veio trazer essa paz e veio para colocar essa paz entre esses dois povos, judeus e gentios. Colocando, lógico, que, né, judeus e gentios, há uma separação, a questão dos gentios coloca romanos, gregos, persas, bárbaros e tal, e toda esse povo, aqueles que não fazem parte da cultura judaica, são considerados gentios, né? Gentios no original nações que não fazem parte, ou povos que não fazem parte do judaísmo, ou que não nasceu, né, no berço judaico, que não é judeu. Todos esses que não é judeu era considerado gentil. Então, essa era a diferenciação, a questão daqueles que eram gentios. Aqueles que não faziam parte do judaísmo, né, eram considerados gentios. Mas ele diz assim, porque a qual de ambos os povos, dessas duas nacionalidades, né, dessas duas naturalidades aqui, veio tornar-se um povo, né? Ambos os povos fez um, porque tanto judeu como gentil em Cristo ele se torna um. Era mesmo, gente, olha só que coisa linda. É a mesma característica do casamento. Qual que é a diferenciação do casamento lá em Gênesis, no capítulo 2, né? Acho que no capítulo 2, a partir do verso 23, vamos olhar aqui rapidamente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Gênesis, que ele fala sobre o casamento, olha só, é o capítulo 2, verso... É o verso o capítulo 2, verso 24. Portanto, ele diz assim, ó. Portanto, verso 24, capítulo 2, verso 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos, ó, olha que coisa linda, não é a mesma característica, de ajuntará ambos, homem e mulher, numa só carne, e ambos se tornará um. É o que mais ou menos nós estamos entendendo aqui que Jesus ele fez. Ele pegou esses dois povos, essas duas culturas, e ajuntou nele, e ambos agora se tornaram uma só carne com Jesus. Então essa trindade, logicamente, não estamos falando de trindade divina, mas essa trindade, né, judeu, gentil e Cristo, né, e Cristo e Jesus, né, nascido ali como homem, se tornou agora a igreja de Cristo, porque Cristo é o cabeça e nós fazemos parte do corpo. Não interessa se você é judeu, não interessa se você é gentil, ou o que seja, você em Cristo é igreja, você é igreja de Cristo, sendo que Cristo é o cabeça. Então é muito maravilhoso essa interpretação daqui de que Paulo trouxe para nós aqui. Aí ele diz assim, ó, na sua carne, ou a separação que estava no meio, e derribando, né? Ele fala assim, e derribando a parede de separação que estava no meio, que havia uma parede de separação, logicamente que nós vamos entender aqui na lição, que lá no templo, né? No templo,
da época de Cristo, havia uma separação que os judeus eles não podiam, os gentios não podiam entrar ali no templo. Existia um muro que separava, né, um muro de pedra que separava ali o templo dos gentios. Eles não podiam entrar lá dentro, eles podiam só apenas olhar, que era chamado, né, um pátio, né, que eles ficavam ali para olhar o templo pelo lado de fora. Eles não tinham acesso, não podiam entrar, não podia adorar a Deus, né? Então eles não tinham esse acesso de poder entrar no templo, adorar a Deus, conhecer a cultura. Eles ficavam de fora, eles olhavam a salvação, vamos dizer assim, né? Eles olhavam a salvação pelo lado de fora. Mas Cristo, quando ele veio e saiu de dentro do templo, ele saiu para fora, e todas aquelas pessoas que acompanhavam Jesus era uma mescla de judeu, fariseu, sacerdote, leigos, gentios, romanos, gregos. Era essa turma que acompanhavam a multidão com Cristo. Então, olha só, Jesus, né, saiu fora, trouxe para fora a salvação, tirou de dentro do templo e trouxe para fora a salvação, porque os gentios eles não podiam entrar, eles não tinham acesso à presença de Deus. Só quem tinha acesso à presença de Deus era o sumo sacerdote, que entrava no Santíssimo, e ele era um representante legal dos judeus, gente. Ele representava justamente essa cultura judaica. Então, ele ia, apresentava os judeus, apresentava os pedidos, os pecados ali dos judeus lá dentro, e os gentios não tinham representantes. Então, aí os gentios eles não tinham esse representante que entrasse ali dentro, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O segundo questão aqui que ele coloca, né? Ele fala que na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, ou dois num mesmo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Então olha só, olha que coisa linda. A cruz, gente, a cruz ela é um objeto de reconciliação. Ela não foi apenas um objeto de sacrifício, né? Não é apenas um objeto cruento, um objeto de escárnio, um objeto de sofrimento. Não, ela é um objeto que trouxe a paz, que trouxe essa reconciliação. Então a cruz é um objeto de reconciliação entre Deus, o homem, né? Deus, o homem e Cristo que estava ali, que foi colocado ali naquela cruz. Então Cristo, ele é na sua carne a reconciliação entre Deus e o homem. Então somente por intermédio de Cristo nós podemos ter essa reconciliação. Nós por si só nós não conseguiríamos novamente essa amizade, né, que o homem tinha desde o paraíso, desde lá do Jardim do Éden, essa amizade que o homem tinha com Deus, né? Ela foi quebrada pelo pecado. O pecado trouxe separação, inimizade. Foi o pecado que separou o homem, colocou esse grande abismo, né? Fez essa separação, porque o pecado ele separa o homem de Deus. Então a parede que separa o homem de Deus é o pecado, né? Então essa inimizade, né, foi colocada por causa do pecado e separou o homem de Deus, fez esse grande abismo. Mas Cristo ele é essa ligação. Então por intermédio de Cristo nós somos novamente ligados a Deus, amém? Então vamos lá, vamos entrar aqui. O nosso texto áureo, gente, né, é o próprio texto aqui de Efésios, né, que ele fala: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então
Cristo ele desfez, né? Ele quebrou essa barreira, né, que estava impedindo que o homem chegasse a Deus, tanto que quando Cristo ele deu o último brado ali e morreu literalmente ali naquela cruz, a primeira coisa que aconteceu do templo foi a parede, né, aquele véu que separava o Santíssimo, o lugar santo do Santíssimo, do pátio, né, que era uma separação ali, que você precisava de representantes, que você precisava de sacerdotes para representar legalmente. Você vai ver isso lá em Levíticos, né? Em Levíticos você vai ver sobre essas questões, né, doutrinárias religiosas, e essa questão da separação dos três espaços, né, que dividiam ali o pátio, o lugar santo do lugar santíssimo, e os representantes que entravam ali dentro iam lá no Santíssimo para poder, apenas o sumo sacerdote uma vez por ano, para poder trazer ali as petições, né? E que o sangue era derramado e eles eram ali coberto pelo sangue ali do animal, mas esse sangue ele era insuficiente, esse sangue de animal ele era insuficiente para poder trazer perdão, né? Porque para poder tirar o pecado do mundo, tanto que quando João o Batista, o que batizava, ele vê Jesus vindo, né? Ele vê Jesus vindo ali em Mateus capítulo 4, ele fala, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, somente o sangue desse Cordeiro que simbolizava Cristo, né? Que era o Cordeiro imaculado, o Cordeiro impecável, o Cordeiro que foi enviado, que foi trazido para morrer em nosso lugar. Somente o sangue de Cristo poderia tirar o pecado do mundo de uma vez por todas. Então o sangue dos animais ele não fazia a suficiência para que o homem fosse perdoado, ele apenas cobria, ele apenas passava por cima. Tanto que o exemplo, né, da Páscoa, né, que aquele sangue foi passado nas portas apenas para dizer que ali tinha um judeu. Então, só para passar por cima, não para perdoar ou para tirar o pecado do mundo. Mas o único que teve a capacidade no seu corpo, no seu sangue, de tirar o pecado do mundo foi Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então, o nosso comentário, a nossa introdução aqui, para nós continuarmos aqui, a nossa introdução diz assim, ó: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão advertiva, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramento dessa mudança. Então, se na primeira instância, né, havia essa questão de judeus e gentios, essa distância, esse distanciamento, como nós já falamos aqui, né, da representação do próprio templo, da representação do Santíssimo, né, que existia, né, esse representante legal, que era o sacerdote, né, que levava ali os judeus até o próprio Deus por intermédio do sacerdote, do sumo sacerdote. Os gentios já não tinham essa representatividade, tanto que eles não podiam nem entrar, mas aqueles que estavam longe, que eram os gentios, eles passam agora a estar perto. Por quê? Porque Cristo assim os trouxe, abriu esse novo caminho. Então, Cristo, ele é esse novo caminho. Ele é o caminho que nos leva até a Deus. Então, somente por intermédio de Cristo. Tanto que ele diz, né,
João, se não me falha a memória, João, acho que é o capítulo 10, né, que ele fala que ele é a porta, né, que ele é a porta, né, que quem entrar por ele salvar-se-á. Então, é maravilhoso, né, é maravilhoso nós sabermos dessas questões aqui. Mas vamos lá. Ah, a questão do primeiro ponto aqui, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então, vamos lá, vamos aqui falar sobre essa questão aqui que Cristo desfez, né? Cristo desfez essa inimizade aqui. Vamos lá. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Então, olha só, esse exclusivismo, né? Essa questão aqui do exclusivismo religioso, né? A questão religiosa sempre teve um lado negro, né? Religiosidade sempre separou o homem uns dos outros. Por quê? Porque essa questão ela parece que torna uns mais santos e os outros mais perdidos, mais pecadores. Então, não é a questão da religiosidade, a questão é de nós estarmos em Cristo. Cristo não é uma religião. Cristo não é uma religião, Cristo é a verdade e a vida. Então é Cristo que nos salva, não é a religião, não é a profissão religiosa que você faz, é a confissão em Cristo Jesus, é a confissão dos nossos pecados, né, em Cristo Jesus que nos salva. Então, primeiro aqui, a parede de separação entre os homens. Então, nós vamos ver aqui, trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios. Havia um muro de pedras com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico, quando a esse aspecto, levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Então, gente, olha só que coisa, né? Olha só que coisa né, tão destrutiva, né, para a nossa fé, para a nossa salvação, é essa questão do exclusivismo religioso. Então, havia essa separação, havia essa proibição de que o gentio ele não podia, né, ele não podia ultrapassar, ele não podia adentrar, ele não podia participar, tanto que também se exigia também a questão da circuncisão. Tanto, né, tanto que Paulo ele aqui circuncida, né, Timóteo, né? Então, tanto que Paulo circuncidou Timóteo por causa que os irmãos aqui, os irmãos judeus, eles exigiram essa circuncisão. Nós vamos ver isso aqui em Atos, né? Atos no capítulo 16, a partir do verso 1. Em seguida, ele vai dizer assim: chegou a Derbe e Listra, e eis que estavam ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pais gregos, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônia. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então, olha só porque Paulo, né, pede com que esse discípulo, né, que era Timóteo, ele fosse circuncidado porque o seu pai ele era filho de judeu, filho de judia, né, com um grego. Então, e eles exigiram por causa disso, porque ele era grego e judeu, que ele fosse circuncidado. Senão ele não tinha permissão, não era permitido que ele participasse das reuniões ou que ele tivesse contato com os judeus. Então, assim, Paulo pede para que ele fosse circuncidado, porque ele sendo circuncidado, ele passava a ser aí de uma leva agora de judeus, né? Ele era considerado judeus por causa da circuncisão, porque ele era filho de judeu, né? Filho de judeu com
um grego que agora se tornou pela circuncisão aí com o direito de poder adentrar aqui. Vamos continuando aqui. O segundo tópico aqui, ou quarto subtópico, na verdade, né, é a revogação da lei dos mandamentos, né, que essa revogação aqui, a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir a lei, visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus capítulo 7, verso 27. Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei da cerimônia, ou a lei cerimonial. Então, não se trata aqui de lei civil, gente, tá? Então, revogar a lei civil, Jesus ele não veio para destruir uma lei civil, uma lei da civilização, uma lei que foi colocada para ter ordem, para ter uma governabilidade, né, para que havesse aí direitos, né, direitos civis, direito das pessoas, né, e Jesus não veio para quebrar essa lei civil, não. O que Jesus ele veio aqui para cumprir nele essa lei cerimonial, porque toda aquela questão da cerimônia judaica, dos cultos cerimoniais judaicos, elas tinham uma finalidade: apontar para o verdadeiro sacrifício, que era o sacrifício do verdadeiro Messias, que era o ungido. Então Cristo veio, cumpriu a lei nele, cumpriu toda atingiu, né, atingiu toda ali o pedido que a lei pedia, que era um sangue de um inocente que fosse puro, imaculado e que tivesse condições de pagar o preço que nós devíamos pelos nossos pecados. Então Cristo veio, pagou esse preço, e agora essa lei cerimonial, ela não tem mais valor, porque Cristo assim, ele pagou já o preço pela nossa salvação, pela nossa justificação, regeneração, santificação, e agora nos reconciliou, gente. Então Cristo nos reconciliou por intermédio da sua morte e da sua ressurreição com Deus. Então a reconciliação é isso, tá bom? Essa reconciliação aqui é isso. Vamos aqui rapidamente, aqui está lendo sobre a reconciliação aqui na Teologia Sistemática de Stanley Horton, aqui para você ver aqui, tá bom? Vamos estar vendo aqui qual é o sentido da reconciliação, tá bom? Vamos lá. A reconciliação, diferente do outro, ou diferente de outros termos bíblicos e teológicos, reconciliação aparece em nosso vocabulário como é um termo tirado do âmbito social. Todo relacionamento interrompido clama por reconciliação. Olha só, todo relacionamento interrompido, ele clama por reconciliação. Nós vamos estar daqui a pouco falando sobre Lucas capítulo 15, sobre essa família, né, que se separaram, né, a família ali do filho pródigo. Nós vamos dar uma pincelada rapidamente aqui e já vamos falar sobre esse assunto, só para nós entendermos o sentido da reconciliação aqui no âmbito familiar. Então, todo relacionamento interrompido clama por reconciliação. O Novo Testamento ensina com clareza que a obra salvífica de Cristo é um trabalho de reconciliação pela sua morte. Ele removeu todas as barreiras entre Deus e nós. Então, gente, é muito maravilhoso nós sabermos que Cristo ele foi o que tirou, né? Ele veio para romper, para tirar toda essa barreira que foi colocada, né, por intermédio do pecado no relacionamento aqui do ser humano com Deus. Então, o homem tinha um relacionamento ímpar, né, com Deus, mas o pecado ele fez com que esse relacionamento ele fosse quebrado, né? Então o pecado ele fez com que esse relacionamento entre Deus e o homem fosse quebrado. Então por isso que Cristo ele veio para restaurar esse relacionamento que o homem tinha, foi retirando essas barreiras, esses impedimentos desse relacionamento que o homem tinha com Deus aqui.
O verbo básico, que significa mudar, fazer uma coisa cessar ou outra tomar o seu lugar. O Novo Testamento emprega os seis vezes sem referência à doutrina da relação, por exemplo. Somente Paulo dá conotação religiosa a esse grupo de palavras. O verbo catalasson e o substantivo catalag transmitem no que está no grego, né? Transmite com exatidão a ideia de trocar ou reconciliar da maneira como se conciliam os livros contábeis. No Novo Testamento, o assunto em pauta é primariamente o relacionamento entre Deus e a humanidade. A obra reconciliadora de Cristo restaura-nos ao favor de Deus, porque foi tirado a diferença entre os livros contábeis. Os textos mais relevantes são Romanos 5, verso 9, Coríntios 5, 16, 21 e Romanos. Paulo coloca a ênfase na certeza da salvação. O uso duas vezes a expressão quanto mais, ele assevera que a obra de Cristo nos salvará da ira de Deus, Romanos 5:9, e que quando ainda éramos inimigos, Colossenses 1, 21, 22, a sua morte nos reconciliou com Deus. Logo, o fato de ele estar vivo garante a nossa salvação, Romanos 5, verso 10. Podemos regozijar-nos em nossa reconciliação com Deus por meio de Cristo. Então, gente, por meio de Cristo, por meio dessa morte que Cristo sofreu, nós fomos reconciliados, porque Cristo está reconciliando o homem com Deus em si, tá bom? Então vamos lá. O segundo ponto aqui, o segundo tópico aqui que nós vamos estudar, nós vamos falar aqui, o segundo tópico aqui é a questão pela paz, Cristo fez um novo homem. Mas vamos aqui no texto de Lucas, a qual nós falamos, né? Nós iremos falar aqui rapidamente sobre a questão aqui dessa família. Lucas capítulo 15, olha só. Lucas capítulo 15, verso 11, diz sobre a parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou tudo, a fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos naquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Aí, no verso 18, diz assim, no verso 17, e tornando-se em si, disse, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e pondo-lhes um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha só que coisa linda. Então, aqui nós vamos entender, nós vamos ver aqui, num processo aqui de reconciliação desse pai aqui com seu filho, porque esse filho, ele tinha saído da casa do pai, pegado os seus bens e ido embora, e
ido para longe do seu pai, mas aqui ele gastando tudo, né? Claro, gastou tudo que tinha e os seus bens, e ele agora estava passando por necessidade. Ele sabia que essa necessidade que ele estava passando é porque ele estava longe do pai, porque ele tinha brigado, ele tinha discutido com seu pai, entrado em guerra com seu pai, e ele tinha saído da casa do pai. Mas agora ele lembrou que o seu pai era misericordioso e que o seu pai, ele era um homem de reconciliação. E ele volta agora para a casa do pai, e o pai o recebe e o reconcilia novamente com ele. Então, a reconciliação ela se dá quando, logicamente, quando esse filho chega, né, ao pai, ele o abraça e manda que os seus servos tragam roupas limpas, um anel no seu dedo, a chinela nos seus pés, mas ele faz algo maravilhoso aqui para significar aqui que eles estavam reconciliados. Ele matou esse cordeiro, né? Ele matou esse cordeiro, ele pegou esse cordeiro, trouxe esse cordeiro cevado que ele estava preparando, que ele estava guardando, cevando para quando esse filho voltasse, houvesse essa grande festa em comemoração aqui da reconciliação desse pai com o filho. Agora, nos faz entender que Cristo, ele é esse cordeiro. Cristo é o cordeiro essa Páscoa, né? Essa Páscoa que é feita para a reconciliação do homem com Deus. Então, o homem, ele pratica, né? Ele come essa Páscoa relembrando dessa reconciliação de Deus com ele. Então, Cristo, ele é a nossa Páscoa. Cristo, ele é esse cordeiro simbolizando essa reconciliação do homem com Deus. Então, só para nós fecharmos aqui, né, essa parte. Então, Cristo aqui, essa família aqui, ela foi reconciliada por intermédio aqui desse cordeiro que foi morto aqui, que foi feito aqui como uma festa, simbolizando, né, ou comemorando o retorno desse filho à casa do pai e essa reconciliação entre essa família aqui. Vamos lá. Então, pela paz, Cristo fez um novo homem, né? Então, a partir da explicação ou da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Então, hoje não somos mais, né? Não podemos mais olhar com aqueles olhos de gentios, judeus. Hoje nós somos a Igreja de Cristo. Então, de dois povos, por intermédio de Cristo foi feito um, que é a igreja, né? Que é o povo santo, esse povo que vai morar no céu aqui. O conceito bíblico de paz, né? Que Isaías, né, no capítulo 9, verso 6, vai falar, né, que Jesus, ele é o príncipe da paz, mas só para nós entendermos aqui, de forma geral, a paz é a descrição de boas relações, Atos 24, 2 e 3, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Então, é somente Cristo, né? Somente Cristo que pode colocar a paz em nossos corações. Gente, Mateus no capítulo 24, nós vamos ver aqui algo que antecede a volta de Cristo, a vinda de Cristo, né, para buscar o seu povo e a instalação desse grande conflito que haverá após o arrebatamento, né, que é a grande tribulação. Essa grande tribulação ela vai acontecer aqui na terra, mas a igreja de Cristo, que é a noiva do Cordeiro, ela não vai participar, ela não vai estar nesse momento que o mundo estiver um caos, porque a instalação da desordem, a instalação desse grande conflito, desse anticristo, de todo esse mal que está se instalando e vai ter aí a total liberdade para fazer o que eles querem, só vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Então, Mateus, no capítulo 24, ele fala que, e Jesus respondendo disse, verso 4,
Disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, a guerra, rumores de guerra, essa briga, ela já acontece desde de sempre, né? Desde o pecado, quando o pecado entrou no mundo, começa-se essa guerra, a próprio Abel e Caim, né? Caim mata Abel ali, já começa o princípio da guerra, o princípio da disputa. Depois nós vamos ver ali da arca, né? O Noé faz a arca, mas aqueles homens não quiseram entrar em conflito, do próprio, né? A própria família de Abraão que passou, né? Por perseguições, foram depois os próprios patriarcas, né? Os próprios filhos de o próprio José no Egito, depois o próprio, né, o próprio Moisés. Então houve a guerra, vai vendo que a guerra ela já acontece desde sempre, mas nesse grande dia ela se intensificará cada dia mais e ela tem se intensificado. Nós passamos aqui nesse nosso período aqui, né, esse período pós-moderno, nós passamos por uma guerra, né, nós passamos por uma guerra, a guerra de 45, né, que foi essa Segunda Guerra Mundial aí, que muitas pessoas morreram. Lógico que passamos por outras guerras menores, né, Guerra do Golfo, né, e outras guerras mais aí, que hoje ainda existem essas guerras setoriais, essas guerras de disputa ali entre Paquistão, Afeganistão, judeus, palestinos, árabes, turcos, e essas guerras setoriais, essas guerras de facções, né? Essas guerras políticas. Então essas guerras não parou, gente. Essas guerras não parou, elas continuam. Porém, a igreja de Cristo, ela é o símbolo da paz, porque Cristo está nela. Então nós que somos igreja de Cristo, nós somos o símbolo da paz, porque Cristo está na igreja. Então nós não podemos entrar em guerra, nós não podemos estar em guerra com o mundo, pelo contrário, nós devemos ser o símbolo que eles tenham paz quando eles olham para os servos, quando eles entram dentro de um templo que ali verdadeiramente expressa a fé em Cristo Jesus. As pessoas elas não podem ter ranço, elas não podem ter raiva, elas não podem pegar raiva, ódio, nojo de estar numa igreja. Pelo contrário, elas têm que ter paz lá dentro, elas têm que ter comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a união ela tem que estar ali, a comunhão ela tem que estar no templo, na igreja, com os irmãos, com as pessoas. Então, que nós possamos, gente, que nós possamos ser símbolo de paz, que a igreja ela possa passar para as pessoas em período de guerra, em período de pandemia, nós possamos passar esse símbolo da paz aí, amém? Então vamos lá, para nós encerrarmos aqui, o terceiro ponto aqui é pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Então, é somente pela cruz, Cristo se fez maldição por nós. Então, olha só, gente, que coisa linda, né? Cristo se fez maldição por nós. Então, por intermédio de Cristo, nós éramos antes de Cristo nós éramos malditos. Por quê? Porque o pecado ele assim nos fez. Então nós éramos para morrer. Era nós que éramos para morrermos, porque nós pecamos contra Deus. Mas Cristo ele assumiu o nosso lugar. Ele subiu a cruz, lugar dos malditos. Cristo subiu naquela cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías do capítulo 53. Então, se hoje nós somos servos, filhos de Deus, considerados filhos de Deus, é porque Cristo se fez maldito por nós. Reconciliados pela cruz de Cristo, então foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e a sua consequência vitoriosa sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Colossenses verso 1, 20, capítulo 1, verso 20. Então, por intermédio da cruz de Cristo, nós somos reconciliados. Então, somente pela cruz nós somos reconciliados. Terceiro aqui, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que
Porque o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus e em um corpo, ou em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. Então, tudo isso aqui, né, por causa dessa inimizade que nós tínhamos aqui. Então, éramos inimigos de Deus, né? Porque o pecado nos deu essa condição, então nós éramos considerados inimigos de Deus, estávamos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna, tá? E então nós estávamos condenados à morte. Deus nos enviou o seu Filho, gente. Cristo aceitou a morrer em nosso lugar, ou morrer a nossa morte. Pagou com o seu sangue o alto preço que nós devíamos. Então, nós éramos inimigos de Deus, estávamos condenados à morte, estávamos condenados ao inferno, mas Cristo aceitou, Cristo tomou o nosso lugar e aceitou pagar o preço, esse preço tão alto que nós não podíamos pagar. Então, a morte, em vez de nos tornar inimigos, ela nos fez ficarmos amigos novamente de Deus. Então, olha só, a morte, ela era uma inimiga, né? A morte, ela era uma inimiga, mas essa morte, ela foi mudado a questão dessa morte aí. Essa morte, ela nos tornou agora amigos de Deus, porque pela morte de Cristo, nós nos tornamos amigos de Deus. Então, nós fomos abençoados, né? Fomos abençoados aqui, porque Cristo assim nos abençoou com a sua morte e ressurreição. Amém? Vamos lá. A conclusão aqui, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Então, toda essa, né, toda essa questão aqui de morte e ressurreição, né, e a cruz de Cristo faz com que nós hoje podemos dar o brado de vitória. Então, você pode acompanhar, você pode saber mais, lendo aqui, né, mais um livro aqui sobre a cruz de Cristo, de John Stott, né, que ele vai falar aqui, basicamente aqui na reconciliação, né, no termo reconciliação, que segundo Coríntios capítulo 5, verso 18, ele vai dizer assim: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vós reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós e nos reconciliou por intermédio da sua morte, ele nos reconciliou à vida com Deus. Amém? Então, Deus abençoe, que você possa continuar firme aí e continuar aqui nos ajudando a estar aqui passando mais e mais as nossas lições aqui. Amém? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.